Olá, aqui é a Daniela Rosa, do Centro Cultural Daniela Rosa, Escola de Idiomas. Estou aqui hoje para a gente iniciar o nosso curso de inglês instrumental. Mas o que é inglês instrumental? Muita gente fica pensando, tem a ver com instrumento musical? Tem a ver com música? Eu vou aprender a tocar alguma coisa? Não. Ele é um curso específico para quem quer passar numa prova de mestrado, concurso ou doutorado. Ele é um curso só de técnicas de leitura para você conseguir interpretar e fazer uma prova. É um curso que não tem aulas de conversação nem de listening, ele só te ensina a ler em inglês. Você, no final do curso, você vai conseguir ler e interpretar qualquer texto em inglês, técnico, não técnico. Você vai adquirir vocabulário, vai ter noções boas de gramática para que você consiga fazer uma ótima prova, ok? Vou disponibilizar no YouTube 2 aulas gratuitas para vocês conhecerem a metodologia e no Hotmart, no link na descrição, tem o link do Hotmart, que é o site onde estou disponibilizando o curso completo para vocês. Ok? Vamos começar? Vamos iniciar agora o nosso curso de instrumental, feito por mim. No módulo 1 do curso, nós vamos aprender o que são cognatos, o que é uma tipografia de um texto e o skimming. Vamos lá, cognatos. O que são cognatos? No inglês, eles importaram do latim e do grego muitas palavras, porque ele tem origem tanto latina quanto saxônica. Por isso que o inglês tem diversas palavras que são parecidas com o português. E aí, o que acontece? Você sabia que 35% de um texto, ele é composto por cognatos. Então, isso quer dizer que se você não souber nada de inglês, conseguir identificar os cognatos, você consegue pegar pelo menos do que o texto fala. Então, agora a gente vai estudar quais os tipos de cognatos que existem. Primeiro, existem os cognatos idênticos. São aqueles que escrevem da mesma forma que o português, mas a pronúncia é diferente. Por exemplo, chocolate, crime, virus, radio, hotel, social, taxi, hospital, etc. Então, eles escrevem da mesma forma, só que pronuncia diferente. Os cognatos semelhantes são aqueles que são bem parecidos. Eles escrevem de uma forma bem parecida com o português, são fáceis de serem traduzidos. Exemplo, telephone, apartment, industry, violence, calm, car, etc. Outro tipo de cognatos são os vagamente parecidos. São aqueles que são muito pouco parecidos com o português, mas a gente consegue traduzir se a gente fizer uma forcinha. Quais são eles? Activity, frequently, drug, responsible, computer, etc. Ok? Bom, e tipografia? A tipografia do texto é o aspecto visual dele. É tudo que você... tudo de visual que o texto tem, que você vai te ajudar a interpretar um texto. Por exemplo, o título do texto, as ilustrações, gráficos, tabelas, o tipo de letra usado, maiúsculas, palavras em negrito ou itálico, as aspas, os números, uma pontuação específica, etc. Então, por exemplo, se você for ler um texto, mas aí você lê o título,
Muitas vezes, só pelo título, você já sabe mais ou menos o que você vai ler naquele texto, né? Gravura também. Se tem uma foto lá, por exemplo, de uma tartaruga, você vai mais ou menos deduzir que é um texto ou sobre tartaruga, ou sobre ecologia, alguma coisa desse tipo. Gráfico, tabela também ajuda bastante a entender o que você vai ler. Tipo de letra, por exemplo, letras caixa alta, ou itálico, por exemplo, textos de direito, que tem muitas palavras do latim, eles costumam usar muita palavra itálica. Negrito também, se for uma prova, às vezes pode ter uma questão sobre aquela palavra em negrito, né? Pontuação também, quando às vezes tem 2 pontos, ou reticências, etc., pode te ajudar a entender o texto um pouco melhor. E skimming? O que é skimming de um texto? Skimming significa ler ou examinar superficialmente. É uma técnica que permite rapidez e eficiência na leitura de textos e é uma compreensão geral. Então, resumindo, é aquela leitura dinâmica, é quando você pega o texto para ler ali rapidinho. Você bate o olho, corre ali e lê, faz o skimming para você entender mais ou menos do que ele está falando, ou também é usado para você identificar uma parte específica que você precisa de responder, de alguma pergunta, por exemplo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o download do PDF do módulo 1, que tem na descrição aqui embaixo, e também no Hotmart, e marque a alternativa correta. Você vai imprimir. Se não tiver como imprimir, não tem problema, você pode anotar num caderno, num pedaço de papel, para você poder acompanhar os exercícios comigo, ok? Combinado? Bom, o que você vai fazer agora? Você vai pegar nesse texto, dar um pause no seu vídeo para você ler o texto, para a gente poder responder as próximas perguntas. Nas perguntas, você pode voltar no texto, no vídeo, ler de novo e tentar responder para interpretar. Mas você não vai usar dicionário, nem perguntar para ninguém, você vai tentar fazer, ler o texto e responder sem a ajuda de ninguém e de nada, ok? Combinado? Vamos lá. Questão número 1. Faça o skimming do texto e marque a alternativa que corresponde à ideia do texto. Se você marcou a alternativa D, você acertou, porque é um texto que fala que o estresse pode causar um câncer, ok? As outras alternativas estão erradas. Questão 2. Marque a alternativa que corresponde a um cognato idêntico. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Hospital é um cognato idêntico. Marque a alternativa que corresponde a um cognato semelhante. Se você marcou a alternativa C, você acertou. Produce
é bem parecido com o português. Blood, de sangue, não é. Help, também não. E becoming, também não, de tornar-se. Alternativa 4. Marque a alternativa que corresponde a um cognato vagamente parecido. Se você marcou a questão A, você acertou, que é pressure, de pressão. Não é tão parecido com o português, mas se você fizer uma forcinha, você vai conseguir traduzir. Research, de pesquisa, não parece com o português. Walking, de caminhada, também não. E anything, de qualquer coisa, também não. Questão 5. Marque a alternativa que não corresponde a uma tipografia do texto. Se você marcou a letra D, você acertou. Por quê? A figura te ajuda a identificar do que o texto se trata, o título também, e palavras em itálico, tipo em latim, textos de direito, assim, também te ajuda a interpretar muita coisa. Mas a fonte, se é Arial, se é Times, New Roman, esse daí não vai fazer diferença na sua interpretação, não. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai conferir a tradução do texto. Para quê? Para você desenvolver o seu vocabulário. Você vai ver agora as palavras que você não soube traduzir, vai anotar no caderno essas palavras desconhecidas, vai colocar lá a tradução delas e vai estudar essas palavras de tempos em tempos. Porque aí você vai percebendo que cada vez menos você vai anotando menos palavras. O seu caderninho vai ficando menor porque as palavras tendem a se repetirem e aí você vai conhecendo cada vez mais palavras, ok? Aqui está o texto traduzido para você. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o texto em inglês, grifar as palavras que você não sabe e anotar num caderninho. É muito importante no inglês instrumental trabalhar com essa versão, né, vamos dizer assim, do português para o inglês, porque tem muita prova de mestrado que pede ou para traduzir o texto ou para comentar alguma parte do texto. Então, você conseguir traduzir da melhor forma possível é um treinamento excelente para o instrumental. Se você não tem um inglês legal, você pode fazer esta técnica. Grifa as palavras que você não conhece, anota no caderninho e vai estudando aos poucos. Se você já tiver um inglês mais ou menos tranquilo, você pode pegar o texto em inglês, tenta traduzir o texto, pode até olhar no dicionário, porque aí o importante é você conseguir estruturar a sua tradução. Ok? Eles olham, nas bancas de mestrado principalmente, eles olham se você sabe escrever bem o português, se você entendeu aquele parágrafo, aquele texto em inglês e soube reproduzir. Alívio do estresse. Quando você está estressado, sua pressão arterial aumenta, sua frequência cardíaca aumenta e uma série de hormônios do estresse são despejados em seu sangue, diz Susan Johnson, diretora de educação continuada do Instituto Cooper, pela pesquisa aeróbica em Dallas. O estresse crônico pode enfraquecer seu sistema imunológico, tornando-o mais suscetível a qualquer coisa, do resfriado comum ao câncer.
Caminhar faz com que seu cérebro produza beta-endorfinas, que elevam o humor e podem ajudar a impedir que você fique deprimido e ansioso. Chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, porque com certeza você conhece muita gente que precisa de fazer uma prova de mestrado, de concurso, precisa do inglês para isso. Siga a gente nas redes sociais e faça o curso todo do instrumental no Hotmart. Ele é top, top mesmo. Você vai ter mais exercícios, é muito legal, ok? Te vejo na próxima aula. Um beijão. Tchau.